Olá, turma. Bom dia. No dia D, hoje, 29/5. Hoje a aula a respeito, o tema da aula é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, então a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A aula passada, o tema foi Convenção Europeia dos Direitos Humanos, só que na aula passada, a aula saiu sem áudio. Então, eu vou começar passando os slides da aula passada e retomando alguns aspectos da aula, para daí sim hoje entrar na aula, né, do Sistema Interamericano. Eu estou falando do plano de aula número 12, da aula passada, e hoje, então, plano de aula número 13, tá ok? Direitos Humanos, 25/5. Então, a aula tratou a respeito da Convenção Europeia de Direitos Humanos, apresentando as principais características do sistema. Tá? Como que funcionou? Bem, o sistema Europeu de Direitos Humanos, ele foi o primeiro a ser criado. Tá? A Convenção Europeia foi a primeira. Ela antecede até mesmo o da ONU. Tá? Então, lá em 1950, a gente já falava a respeito de um sistema que visava proteger os direitos humanos naquela região, naquele continente. Tá? Aí sim, em 66, então, surge o Sistema Global da ONU, em 69 surge o sistema da OEA, em 81 surge o Sistema Africano, e em 2005 surge o Sistema Árabe. Tá? Lembrando vocês que a Ásia é complicado, né, o sistema de proteção lá, e a Oceania também, coisas que a gente tratou aí algumas aulas para trás. Para começar a falar do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, eu gostaria de falar a respeito um pouco da União Europeia, tá? Para poder distinguir e depois falar como que as coisas elas convergem, elas se unem, tá? Então, a União Europeia, ela nasceu lá no período pós-Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu juntamente com a ideia de promoção de uma união da Europa Ocidental, da Europa capitalista, da Europa que não fazia parte dos países socialistas que eram orientados pela Rússia, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Ela, então, a União Europeia, União da Europa Ocidental, a sigla, União da Europa Ocidental. Ela nasce mediante a promoção de uma comunidade econômica, tá? E essa comunidade econômica, ela se instaura num primeiro momento sendo uma comunidade de carvão e aço. Então, era meramente econômica. Daí, depois que surgiu de carvão e aço, surge também a da energia atômica. Depois que surge da energia atômica, houve uma união de várias questões econômicas e nasce, então, uma Comunidade Econômica Europeia, que é a CEE. Tá? Então, historicamente, a gente vê mais com esta sigla, CEE. E depois, lá na década de 90, há uma alteração, né, nos tratados, nos sistemas, surge uma política externa de promoção da segurança continental ali, tá? Existe a ideia de união e cooperação entre políticas públicas, políticas e de justiça, tá? E, então, por conta disso, e novos outros tratados e novas uniões que acabam surgindo ali, a gente passa a chamar, então, de Comunidade Europeia. Tira-se o econômica e passa a se falar, então, em Comunidade Europeia, que era o CE. Depois, no início dos anos 2000, 2001, 2003, por ali, tem a unificação da moeda, a aprovação da Constituição e a instauração da União Europeia. Tá? A União Europeia, então, surge no início dos anos 2000 como União Europeia, mas ela tem todo esse histórico aí. Tá? Do ponto de vista político ou de organização política ou de organização de governo, a União Europeia ela é classificada como um organismo internacional. Tá?
Só que ela carrega consigo características de um Estado. Tá? A gente não fala que a União Europeia é um Estado, mas ela tem características tanto de Estado confederado como de Estado federado. Então, ela tem algumas questões aí. Por exemplo, a União Europeia tem bandeira, a União Europeia tem símbolos, tem hino, tem capital, é Bruxelas a capital na Bélgica, a capital da União Europeia. A União Europeia, ela tem várias instâncias de decisão e de governo. Por exemplo, tá? Vou falar algumas instâncias aqui. A União Europeia tem o Parlamento Europeu, que corresponderia ao que a gente tem de Senado. Então, ela faz parte do Poder Legislativo. E também tem o Conselho da União Europeia. Conselho da União Europeia. Tem o Parlamento Europeu, que seria assim uma o Parlamento Europeu, que seria como a Câmara dos Deputados. Eu falei Senado, mas é como se fosse a Câmara dos Deputados. E o Conselho da União Europeia, que também seria, né, como o nosso sistema aqui, aí esse sim, seria como se fosse o Senado. Aí temos o Conselho Europeu, que é a reunião dos chefes de Estado, e temos também o de governo, tá? O de governo, ele é chamado de Comissão Europeia, seria o equivalente ao Poder Executivo, tá? Então, temos o Parlamento Europeu, que seria a Câmara dos Deputados, Conselho da União Europeia, que seria os senadores, né? Ou a Comissão Europeia, que seria o governo, tá? O governo, o Poder Executivo. Nós temos o Poder Judiciário, que daí no Poder Judiciário nós temos o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Contas da União Europeia. E depois nós também temos o Banco Central, que faz a política monetária daquela região, né? Eles têm a unificação da moeda, então quase todos os países da União Europeia aderiram ao euro, com exceção da Inglaterra, tá? Da Inglaterra, que a Inglaterra não, tá ok? Então é isso, tá? Que mais? Então, falando a respeito ainda da União Europeia. Acho que é isso, de União Europeia. Tá? Agora, então, vamos focar agora no Conselho da Europa, tá? Então, não confundir o Conselho da Europa, que é uma organização internacional fundada em 1949, com sede em Estrasburgo. Ela é decorrente da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, tá? Ela reúne 47 estados e, inclusive, estados que são do Oriente da Europa, né? A Europa Oriental, como, por exemplo, a Rússia. E naquele momento, onde que a gente fala bastante de Guerra Fria e bipolaridade do mundo em, né, países socialistas e países capitalistas, né, acaba decorrendo uma série de problemas. Tá? Não confundir o Conselho da Europa com o Conselho da União Europeia, porque o Conselho da Europa é a instância de direitos humanos da Convenção. E o Conselho da União Europeia é que faz parte da União Europeia, tá? Da União Europeia. Que mais? E Conselho Europeu, nome das reuniões onde são decididas políticas gerais da União Europeia. E, no mesmo sentido, não confundir o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é da Convenção, que é do Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Que o Tribunal de Justiça da União Europeia então, o sistema judiciário dessa organização, União Europeia, né, desse Estado confederado, desse Estado que tem características de federação, enfim, a ideia de... A intenção é promover o surgimento de um novo Estado que agrega a todos os países que fazem parte da União Europeia, mas ainda não chegou nessa categoria, mas carrega consigo algumas características do que a gente chama hoje em dia de Estado contemporâneo, Estado moderno, tá? Então, falando agora a respeito da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Basicamente, a Convenção Europeia é o tratado, né, que faz surgir o sistema de vigilância, de proteção dos direitos humanos na Europa, tá?
Então, que mais? O nome correto do tratado, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, é Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Então, ela tem como objetivo proteger os direitos humanos ali no continente, as liberdades fundamentais e controle, né? Controle, jurisdição, né, dessas questões. Faz parte do sistema ONU, né? Então, é o sistema regional, é regido pela Convenção Europeia, mas ele faz parte do sistema global, que é da ONU, então. Ele tem, né, duas instâncias, basicamente, né, dois órgãos que compõem ele. O órgão principal é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que também pode se chamar de Corte Europeia dos Direitos Humanos. Ela funciona, ela tem atividade desde 1954. Tá? E a comissão, tá? A comissão, assim como o nosso sistema aqui, a comissão, ela organiza antes de levar as questões para julgamento no tribunal. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, elaborado pelo Conselho de Europa, ou da Europa, e busca promover, né, a proteção dos direitos e fomentar o progresso. Nessa convenção, né, é dito que há um recuo em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque contempla somente a ideia de direitos individuais, tá? Há um protocolo adicional que foi firmado em 1952, que apresenta à Convenção uma declaração sobre a proteção à propriedade, o direito à instrução e direito às eleições. No que tange o direito à propriedade, trata-se de um enorme recuo, porque enfoca a propriedade somente sob o prisma do direito individual, e não a ideia de direito coletivo, de direitos sociais, que já, de certo modo, na Europa já era uma tradição, desde 1919, por conta da Constituição de Weimar. Então, a Carta Social Europeia de 61, ela firmou-se em 61 e passa a vigorar em 65. Ela foi escrita e publicizada, assinada em Turim, na Itália. É uma declaração dos direitos econômicos, sociais e culturais da Europa. Tá? Tem o protocolo adicional à Carta Social, em 1988, que entra em vigor em 92, traz esses 4 novos direitos: direito à igualdade e ao emprego, à profissão, direito dos trabalhadores à informação, direito dos trabalhadores para melhoria das condições de trabalho e do ambiente de trabalho, e também trata a respeito dos direitos da pessoa idosa e proteção social. Que mais? A Carta Social Europeia, ela é revista em 96, novos direitos em matérias de direito social é acrescentado, direito à dignidade do trabalho, proteção contra a pobreza, exclusão social, direito à moradia. Contribuições dessa convenção estão no artigo 5, 6 e 7. Ampliação de medidas tradicionais de proteção à liberdade e segurança pessoal, relativo também à prisão e detenção de pessoas, direito do acusado em processos criminais, ampliação do texto normativo, e aqui fala-se muito a respeito do Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal que julgou os crimes contra a humanidade decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia é que parte do princípio, né, que sem crime, sem lei. Se não tem lei que fale que existe o crime, não teria, né, não existiria o crime. Mas daí eles passam a entender que pode ter crime, sim, em decorrente da ideia de princípios gerais do direito, reconhecido
pelos estados, né? Pelos estados que fazem parte. Então, se tem um princípio, tem uma ideia por trás, né? Por base, como base, mesmo que não tenha lei, a gente pode identificar um crime ali, tá? Então, o alargamento do conceito do princípio nulo crimen sine lege. Então, apesar da ausência de lei nacional ou de tratado, condutas criminosas podem ser processadas, julgadas e tomadas providências por conta disso. Outro item que entra aqui é a proteção da pessoa humana, a instituição de órgãos para fiscalização dos estados violadores. Então, entra aqui a criação de um órgão intermediário, né, denunciante ao tribunal, que é a Comissão de Direitos Humanos, assim como nos estados, na Convenção Interamericana. Acho que eu já falei isso para vocês, né, várias vezes, quando a gente entrou em alguns tratados, quando a gente falou do caso do neoescravismo do José Pereira. Então, como que é feita a denúncia, né? A denúncia é levada até a comissão toma os seus procedimentos. Vou falar mais aqui no sistema interamericano, que é igual. E daí depois, enfim, né, tomadas ações dentro da comissão é que é levado ao tribunal. Então, a Comissão de Direitos Humanos é que faz a triagem das denúncias formuladas, investiga fatos, manifesta-se e, né, cria-se ali a comissão. A denúncia pode ser apresentada por qualquer pessoa no sistema europeu, por ONG ou grupo de pessoas, contra estados. Lembrando que o sistema de vigilância dos direitos humanos, né, tanto o sistema regional como o sistema global, ele julga o Estado, tá? Sempre o Estado, não julga a pessoa. Quem julga a pessoa é o Tribunal Penal Internacional. Aí o Tribunal Penal Internacional é que vai julgar pessoas. Tá? Então, nós temos, só para você entender, né, a diferença, se o Brasil for denunciado por não respeitar os direitos humanos, então ele vai entrar na corte, né, na corte, no nosso caso aqui seria a Corte Interamericana ou a Corte dos Direitos Humanos da ONU. Mas, quando é pessoa, aí vai para o Tribunal Penal Internacional, que acata denúncias de crime de guerra, né, e crime contra a humanidade. O nosso presidente atual da República, por exemplo, ele tem denúncias no Tribunal Penal Internacional e logo ele vai ter que se manifestar em decorrência disso. No Tribunal Penal Internacional, crimes contra a humanidade, genocídio, por exemplo, né, crimes de guerra, eles não acatam só crimes que atentam à vida, né, como chacinas, como aniquilação de povos, né, ele também julga pessoas que incitam violência contra minorias, né. Então, o presidente atual, ele tem uma denúncia a respeito dos quilombolas, que ele incentiva, né, o preconceito com a comunidade quilombola, que é aquela comunidade de ex-escravos, né, e os indígenas também, né, os indígenas, e acho que é também o meio ambiente. Só sei que no total são 11 ações que tem contra ele no Tribunal Internacional. Voltando, tá? Aqui. Então, vamos ver se acho que é só isso. Tá. Daí entrando na aula de hoje, tá? Direitos Humanos, 29/5. Então, a aula de hoje. Busca elencar principais aspectos do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, apresenta as principais características do sistema internacional e da região das Américas, trata de aspectos da OEA, da Carta da OEA, a Declaração Interamericana dos Direitos e Deveres do Homem e da Convenção Americana dos Direitos do Homem. Tá? Então, agora, a OEA. A fundação da OEA, não do sistema, tá? Mas a fundação da OEA, ela antecede a criação da ONU, tá? Então, em 30 de abril de 1948, nós temos a fundação da OEA, tá? Ela tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e ela é resultante de um pacto que foi firmado em Bogotá, na Colômbia.
em Bogotá, na Colômbia. Ela surgiu com 21 países membros e, decorrente desse encontro, nós temos, então, a carta da OEA, a Carta da Organização dos Estados Americanos. Tá? Depois, então, ela se agregou ao Organismo das Nações Unidas e se declarou como um organismo regional de proteção dos direitos humanos, filiado, então, à ONU, às Nações Unidas. Que mais? Outro documento importante para a Organização dos Estados Americanos é a Carta Democrática Interamericana. A Carta Democrática Interamericana, ela é de 2001, tá? Ela é de 2001. E ela foi firmada em Lima, no Peru, e ela é um instrumento que proclama os principais objetivos da OEA. A OEA, então, tem como principais objetivos, e nesse momento, a OEA já contava com 35 Estados-membros, tá? Que já subiu de 21 para 35, quando a gente fala da OEA na Carta Democrática Interamericana de 2001. Então, basicamente, ela busca o fortalecimento da democracia na região, a promoção de comércio, de integração econômica, controle de entorpecentes, repressão a terrorismo, corrupção, lavagem de dinheiro e tratar questões ambientais. Tá? A estrutura das Organizações Unidas ela é composta da seguinte maneira. Pela Assembleia Geral, a Assembleia Geral analisa medidas e aprova medidas, né, para os países membros. Permite, né, a instância que permite a intervenção militar em países. Ela faz a reunião de consulta aos ministros das relações interiores dos países membros. Ela tem um conselho permanente de desenvolvimento e o comitê jurídico, tá? Faz parte ainda da Comissão Interamericana. Esses são os órgãos, a estrutura da organização dos Estados americanos. Então, a Assembleia Geral, que analisa medidas, permite intervenção e faz a reunião do Conselho Consultivo de Ministros. Aí depois, nós temos, além da Assembleia Geral, nós temos o Conselho Interamericano, nós temos o Comitê Jurídico Interamericano, nós temos a Comissão Interamericana e nós temos a Secretaria-Geral. Tá? Respeito dos países membros, tá? Existem vários países ali que não são membros. Hoje nós temos, né, 35 nações que fazem parte da OEA. Em 1948, quando ela foi fundada, eram só 21. O mais curioso que eu acho de todos, enfim, tem vários países, né, são 35 nações que fazem parte da OEA. Mas o mais curioso de tudo é que eu acho, né, é que o Canadá não faz parte, tá? O Canadá não faz parte dos Estados-membros, né, ele participa como observador, mas ele não, né, faz parte da organização. Acho curioso, só por conta disso. Então, ele é só um observador permanente, ele está como observador permanente desde 72, e é isso. O que mais que tem de curioso na OEA? Cuba, ele é um estado que fez parte da fundação dos Estados Americanos, só que ele foi expulso em 1962, né, por se declarar socialista e por conta da Revolução Cubana e se aliar à União das Repúblicas Soviéticas. Então, ela foi expulsa dessa organização. O Brasil, por exemplo, em relação a essa decisão, ele se absteve. Que mais? Aí, o Honduras. Honduras também é um país que foi expulso, isso é mais recente, eu até lembro, não sei se vocês lembram, mas Honduras foi expulso da OEA.
por conta de uma guerra, civil que teve lá, e a implantação de uma ditadura. Isso aconteceu em 2009. Então, houve uma votação, né, os países votaram em relação a essa questão, e então, dos 35 países que fazem parte, 33 votaram pela exclusão de Honduras. Que mais? Venezuela. A Venezuela, em 2017, foi expulsa da OEA. Então, ali no período teve uma crise presidencial na Venezuela. Aí, né, de um lado, nós tínhamos Juan Guaidó, e do outro lado nós tínhamos... não lembro o nome que era do outro lado. E teve um conflito em relação a quem era o presidente, né? Era o presidente que foi eleito ou era o presidente da Assembleia de Deputados, da Câmara de Deputados? E daí, por conta disso, né, até hoje nós temos uma crise gigante na Venezuela, e, né, a Venezuela foi expulsa em 2017, e hoje, né, pensa-se muito em relação à intervenção dos Estados americanos naquele país. Aí nós temos alguns estados que são observadores. Esses estados que são observadores, que fazem parte meramente como observadores, países observadores na OEA, nos Estados americanos. No total, são 69 países observadores. Os que são mais significativos, que eu posso citar aqui, é Dinamarca, França, Holanda, Reino Unido, tá? Que são países que são meramente observadores. Que mais? Dentro da OEA, nós temos vários organismos, como, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Banco da Capital Americana da Cultura, Corte Interamericana dos Direitos Humanos, a União das Nações Sul-Americanas e Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que são instâncias da Organização dos Estados Americanos. Bem, então aqui, né, a Organização dos Estados Americanos, 35 países, tem por fim promover a promoção de direitos humanos e outras atividades de integração. Tem basicamente duas bases legais, a Carta da OEA e a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Então, falando da Carta da OEA, tá? Depois eu vou entrar no sistema e depois eu vou falar da Comissão Interamericana. E daí depois da Corte. Então, eu estou falando ainda tudo da OEA, né? Então, Carta da OEA, fortalecer a paz, promover e consolidar democracias, respeito ao princípio de não intervenção nos estados, prevenir possíveis causas de dificuldades, né, de instaurar as democracias e as questões de direitos, assegurar soluções pacíficas para conflitos. Daí, então, basicamente, ela é composta pela Assembleia Geral, Secretaria-Geral, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, Conselho Permanente e Conselho de Juristas. Então, a declaração aqui, depois vou voltar aqui, agora eu vou falar do sistema, tá? Do sistema interamericano. O sistema de proteção dos direitos interamericano de proteção dos direitos humanos, ele é formado por duas entidades. A primeira entidade é a Comissão Interamericana, que é a primeira instância, né, ali das questões que dizem respeito à proteção dos direitos humanos, e depois a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tá? Todo esse sistema, ele é regrado pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? E eles fazem parte da Organização dos Estados Americanos, tá? Como é que funciona, né? Qual que é o procedimento da comissão? Primeiro, comissão, tá? A comissão, ela recebe denúncia em relação ao descumprimento de direitos humanos, né? E ela faz o quê? Ela, a primeira instância de decisões, ela resolve se vai acatar ou não vai acatar a denúncia. Então, ela examina, basicamente, a admissão da denúncia,
Ela, então, analisa se realmente teve violação da convenção, ela comunica e manifesta, né, essa denúncia, se é fundada ou infundada, se de repente avalia, né, se de repente avalia se de repente essa denúncia já foi apresentada anteriormente ou se teve algum caso semelhante. Qualifica o denunciante, quem vai, né, denunciar e quem é o denunciado, toma um posicionamento em relação ao percepção a respeito do esgotamento dos recursos internos, na jurisdição interna do país, porque ele só vai tomar uma ação, a comissão só vai tomar alguma ação depois que se esgotou todo o processo dentro do país, na jurisdição do país. Então, né, caminhou o processo dentro do país e quando ela percebe que não tem mais aonde recorrer, senão ela volta para o país, daí ele vai passando por todos os trâmites até que a justiça, né, seja feita, enfim, a ação seja julgada. Depois que se, né, julgou tudo já, né, o procedimento internamente do país, né, dentro daquela jurisdição, todos os procedimentos, todas as ações, todas as instâncias, todos os recursos, aí sim ela vai, né, acatar ou não. Aí o que ela faz? Ela emite um parecer tipo um termo de ajuste de conduta, falando o que o país deve fazer, então, para resolver aquela ação, aquele problema. Então, ela busca, primeiramente, uma solução amistosa, ela busca fazer recomendações para que sejam instituídos, às vezes, políticas, às vezes trata de reforma de lei, tá? E daí o país vai dar tratamento a essa questão. Ele tem 6 meses, tá? 6 meses para resolver o problema de maneira amistosa. Não havendo solução amistosa, aí a comissão vai produzir um relatório e vai ter, né, um voto daqueles que fazem parte da comissão, se acata ou não acata, e daí sim, né, vai para a corte, tá? Em corte, daí a corte vai avaliar, vai, né, verificar se cabe ou não cabe, e daí entra na sequência da corte, tá? Então, a comissão basicamente faz isso, tá? A comissão, ela recebe, avalia, dá recomendações, avalia novamente, e se foi resolvido, ok. Se não foi resolvido, por meio de voto, submete à corte. Então, comissão é isso. Tá? É um órgão independente da OEA, criado para promover a observância de defesa dos direitos humanos. Suas principais funções é estimular o respeito aos direitos humanos, formular recomendações a favor dos direitos, reformas em constituições e leis ordinárias, preparar estudos dos estados, né, que fazem parte da OEA, solicitar aos governos forneçam informações a respeito, atender consultas da Secretaria-Geral e de países membros, expedir informações a respeito de como se organiza os estados, como que estão as políticas da OEA, realizar observações no local, então eles vão no local verificar também, e apresentar à Secretaria-Geral e à Assembleia-Geral informações para subsidiar votos e relatórios. Tá? Então, basicamente, então nós temos, né, dentro da comissão, uma comissão fundada em 2005, aí voltou-se a fundar uma nova comissão em 2007, em 2013, e depois, mais recente, nós temos em 2005, 2007, 2013, 5 anos, e agora em 2017. Para vocês terem noção, né, quem faz parte atualmente da comissão que compõe a corte, né,
A Flávia Piovesan, aqui de Curitiba, autora, né, de vários livros na área de direitos humanos, ela faz parte do sistema, é uma integrante do sistema interamericano, e ela trabalha na comissão interamericana. Aí entrando na corte, tá? Na corte. A corte, então, é um órgão judicial autônomo, ele tem sede em São José da Costa Rica. E a OEA tem sede em Washington. E a corte tem sede em São José da Costa Rica, tá? Então, ela basicamente tem como fundamento a Convenção Americana de Direitos Humanos e tratados, né, do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. A função da corte é competência contenciosa e consultiva, né? Ela tem como idioma oficial o espanhol, português, inglês e francês. A competência contenciosa dele, então ela tem competência de litigiosa, qualquer caso, ela julga qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das convenções, dos tratados firmados no organismo da OEA, né, nos Estados, a Organização dos Estados Americanos. Ela atua junto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ela que dá, né, ela que tem a função de terminar um processo que é aberto pela comissão. Então, ela termina o processo definindo sentença, condenando ou não países, né? Países, se eles cometeram algum desrespeito ou não, tá? Também tem a competência consultiva, então, além de contencioso, ela também faz a ideia de prestar consultoria, né, aos estados. A composição dela, desde 2009, está composto por juízes, né, juízes de carreira dos países sede, né, há uma eleição para isso. Os brasileiros na corte, hoje, quem são? Então, o juiz Roberto Figueiredo Caldas, desde 2018, ele faz parte da corte. Então, Flávia Piovesan faz parte da comissão e o juiz Roberto de Figueiredo Caldas faz parte da corte. Existem vários casos do Brasil, né? Então, nós temos aqui alguns casos que são bem significativos, tá? Vamos lá. Nós temos o caso do Damião Ximenes e do José Pereira. Esse caso é aquele caso que eu apresentei para vocês, do trabalho escravo, tá? Que foi, acho que, não é o primeiro caso. O primeiro caso que o Brasil foi condenado é dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que é esse que é do José Pereira, que o Brasil foi condenado. E o Brasil, a primeira vez que foi condenado na Corte Interamericana foi em 2015. Os outros casos que antecedem esse, o Brasil não foi condenado, tá? Então, o caso aqui de Damião Ximenes é de 2004, Gilson Nogueira de Carvalho, 2005, Arley José, 2007, e esses casos o Brasil não foi condenado. Um caso bem interessante do Brasil é o caso da guerrilha do Araguaia. Então, da guerrilha do Araguaia, o Brasil não foi condenado, mas ele teve uma série de recomendações feitas, né, em relação à lei de anistia, tá? A OEA, por exemplo, ela não validou, né, a lei da anistia do Brasil. A OEA acha que a lei da anistia do Brasil ela não é uma lei eficiente e por conta disso ela não foi validada. Então, uma série de recomendações foram feitas, inclusive de não anistiar as pessoas que cometeram crime no período da ditadura. Então, ela é bem simbólica. Ela pediu para que se instaurasse uma comissão da verdade. Então, a comissão da verdade foi instaurada, mas, né, bem depois mesmo. Que mais? Tem o caso do Cosme Rosa
da favela de Nova Brasília, né, direito à habitação, o povo indígena, né, de 2016, empregados da fábrica de fogos, que é de 2018, e no total, né, nós temos 9 casos que passaram pela corte. O que mais? Aqui temos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Então, é de 1948, é a primeira declaração de direitos humanos no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro organismo de direitos humanos é o europeu. A primeira declaração é a americana. Tá? A primeira declaração dos direitos humanos, direitos e deveres do homem, é a nossa aqui, interamericana. O que mais? A Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que justamente incorpora a comissão, né, no sistema da Corte Interamericana, assim como o europeu. A comissão ela foi criada após a criação do sistema de proteção e da corte. Então, no primeiro momento, tanto o europeu quanto o americano criou o sistema de proteção e a corte. Aí depois reformaram isso. E daí, então, criaram a comissão. Nós temos aqui também o Protocolo de São Salvador, o protocolo adicional à convenção, que entrou em vigor em 1999, o Brasil ratificou, né, e tem a ideia de promover garantia de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, os principais direitos desta convenção o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição da escravidão, garantias jurídicas, prazo razoável do processo, juiz natural, assistência judiciária, direito à defesa, direito à sentença, direito à indenização, proteção em honra e dignidade, liberdade de consciência e religião, liberdade de pensamento e expressão e direitos políticos. Tá? Então, a respeito do sistema de proteção dos direitos humanos na América, nós temos isso. Tá? Agora seria aquele momento de perguntas, tá? Mas não tem perguntas. Bem, gente, se vocês quiserem entrar no site da OEA, né, da corte também, é só entrar lá, né, oea.org, e vocês vão encontrar um monte de coisa, tá? Então, né, acho que por hoje é isso. Então, segunda-feira a gente se encontra novamente, e na segunda-feira a gente vai falar a respeito da cláusula de suspensão de garantias, interpretação e aplicação. A respeito do Pacto Civil da ONU. Então, a gente vai falar a respeito do Pacto Civil da ONU, tá? E o plano de aula é o plano de aula 14, beleza? Então, é isso, gente. Né, 14. Então, falta, né, 2 arquivos para a gente terminar. Seriam 4 aulas. Então, gente, desejo um bom final de semana para vocês. Termino aqui hoje a aula. E então, a gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana, bom descanso. Aí foi um geralzão da aula passada, e entrando um pouquinho na Organização dos Estados Americanos e do Sistema Interamericano. A gente já falou, né, a respeito do Sistema Interamericano, mas aí, então, as questões que hoje foram apresentadas, elas entram como complementar, tá? A aula que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre os casos que foram apresentados na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, hoje ficou meio en passant, mas na aula que vem a gente vai ver isso, porque faz parte do plano de aula que vem, tá? Beijos, abraços, até mais.